Deus me revelou em visão que um dos pecados mais sutis e destrutivos do povo de Deus é a murmuração. Foi-me mostrado que muitos não percebem a gravidade de reclamar, de falar palavras de descontentamento, de semear queixa contra o Senhor ou contra seus instrumentos na terra. Vi que a murmuração é registrada no céu, não como uma pequena falha de caráter, mas como rebelião contra o próprio Deus. Cada palavra de queixa, cada expressão de insatisfação, sobe diante do trono, e os anjos do Senhor se retiram entristecidos, enquanto os anjos das trevas se aproximam para semear dúvida, incredulidade e divisão. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui ao meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte! Deus tem uma palavra especial para a sua vida. A resposta que você está pedindo, Deus vai te dar no próximo vídeo. Tenha fé. Foi-me mostrado o exemplo de Israel no deserto. O Senhor os tirou com mão poderosa da escravidão do Egito. Abriu o mar diante deles, alimentou-os com o maná, fez brotar água da rocha, guiou-os com a coluna de nuvem durante o dia e com a coluna de fogo à noite. Mesmo assim, eles murmuravam contra Moisés e contra o Senhor. O Espírito de Deus me revelou que toda murmuração registrada na história de Israel não era apenas contra os homens, mas contra o Altíssimo. Assim está escrito: e murmurou toda a congregação dos filhos de Israel no deserto contra Moisés e contra Arão. E disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Êxodo 16, 2, 3. Vi que estas palavras chegaram diante de Deus como afronta, e que, por essa causa, muitos pereceram no deserto sem entrar na terra prometida. O Senhor me mostrou que quando murmuramos, o céu se entristece. Os anjos de Deus não podem permanecer em ambientes onde reinam queixa e descontentamento. Ouvi a voz do anjo que me dizia: a murmuração fecha o coração para as bênçãos de Deus. Quando o povo se entrega à queixa, o Espírito Santo não encontra espaço para operar. Vi que onde há louvor e gratidão, os anjos unem-se ao povo de Deus, enchendo o ambiente de luz. Mas quando há murmuração, incredulidade e queixa, os anjos se retiram e as trevas tomam lugar. Foi-me mostrado que Satanás se alegra quando o povo de Deus murmura, porque assim ele encontra uma porta aberta para semear divisão, esfriar o amor e enfraquecer a fé. Meus irmãos, Deus me revelou que muitas vezes a murmuração surge em pequenas coisas do cotidiano. Vi famílias em que os membros constantemente se queixam uns dos outros. Palavras de descontentamento são ditas por motivos banais, e estas palavras envenenam o lar, trazendo tristeza, afastando a paz, tornando impossível a presença constante dos anjos do Senhor. Vi igrejas divididas não tanto por grandes heresias, mas por murmuração constante contra líderes, contra decisões, contra irmãos. O Espírito de Deus me mostrou que essas queixas se tornam sementes de discórdia, que crescem até se transformar em grandes separações. Foi-me mostrado que a murmuração é especialmente perigosa porque contamina. Uma palavra de descontentamento proferida diante de outro irmão pode acender nele o mesmo espírito de crítica e insatisfação. Vi que uma só fagulha de murmuração pode incendiar uma congregação inteira, destruindo o espírito de unidade e de amor. Assim como no deserto, quando alguns murmuraram e logo toda a congregação se levantou em queixa contra Moisés, também hoje Satanás usa a murmuração de poucos para arrastar muitos à incredulidade. É por isso que a palavra diz: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
1 Coríntios 10:10. O Senhor me revelou que no céu, a murmuração é registrada como pecado grave, porque mostra ingratidão diante das bênçãos recebidas. Vi anjos anotando palavras de queixa que saíam dos lábios de cristãos, e ao lado delas, registravam as bênçãos que Deus havia concedido, mas que não foram reconhecidas. O anjo disse: eles reclamam por tão pouco e esquecem os grandes livramentos que o Senhor lhes deu. Então vi que, em contraste com isso, cada palavra de gratidão e louvor é registrada como fragrância que sobe diante do trono de Deus, e os anjos se unem para cantar com o povo. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo. Comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Foi-me mostrado que a murmuração entristece o Espírito Santo. O Espírito de Deus deseja operar no coração humano, mas quando este se fecha em queixas, endurece-se contra as suaves impressões divinas. O Senhor me revelou que muitos perdem bênçãos espirituais, porque, em vez de agradecerem pelo pouco que recebem, murmuram por não terem o muito que desejam. Assim endurecem o coração, e o espírito é afastado. Ouvi a voz do Mestre dizendo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Vi que a murmuração impede a fidelidade, porque não reconhece o valor do pouco que Deus concede diariamente. Irmãos, Deus me mostrou que até mesmo nas dificuldades, nas provas e nos desertos da vida, o povo de Deus deve evitar a murmuração. Foi-me revelado que cada prova é uma escola em que o Senhor molda o caráter. Quando murmuramos nas provações, perdemos a oportunidade de crescimento espiritual. Vi que o céu observa atentamente cada reação nossa diante da adversidade. Quando respondemos com fé e louvor, os anjos registram como vitória da graça. Quando respondemos com murmuração, é registrado como derrota espiritual. Vi que o exemplo de Paulo e Silas na prisão é um contraste solene. Em vez de murmurarem, eles cantaram hinos ao Senhor, e as prisões tremeram, as cadeias se romperam, e os presos ouviram a mensagem do poder de Deus. Atos 16, 25, 26. O Senhor me revelou que este é o espírito que seu povo deve ter, no tempo do fim. Não murmurar nas trevas, mas cantar em fé, crendo que o Senhor está presente. Foi-me mostrado que a murmuração é como veneno que corrói a fé. Vi cristãos que começaram reclamando de pequenas coisas e pouco a pouco foram perdendo a confiança em Deus, até que abandonaram a fé completamente. O anjo me disse: a murmuração é a linguagem da incredulidade. Então compreendi que cada vez que murmuramos, fortalecemos a dúvida e enfraquecemos a fé. O céu registra essa escolha, e Satanás se regozija porque ganhou mais terreno no coração humano. Meus irmãos, Deus me revelou que precisamos cultivar a gratidão como antídoto contra a murmuração. Foi-me mostrado que o louvor é uma arma espiritual poderosa. Quando o povo de Deus louva em meio às provações, os anjos se unem em batalha contra os inimigos, e o poder de Satanás é enfraquecido. Vi que cada palavra de gratidão abre espaço para a presença do Espírito Santo, e que a alma grata jamais ficará vazia ou seca. O anjo me disse: a gratidão é a atmosfera do céu. Então compreendi que quando murmuramos, nos afastamos da atmosfera celestial. Mas quando louvamos, já começamos a viver a vida do céu aqui na terra. Foi-me mostrado que, no juízo final, muitos se surpreenderão ao ver que sua murmuração constante foi considerada pecado tão grave quanto transgressões que julgavam maiores. Ouvi a voz do Senhor dizer: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Vi que a murmuração está incluída entre essas palavras ociosas
e que os livros do céu estão cheios de registros de queixas que poderiam ter sido substituídas por louvor e fé. Portanto, apelo a vós, em nome de Jesus. Abandonai toda murmuração. Não deis lugar às queixas em vossos lábios, nem às dúvidas em vosso coração. Vi que, se o povo de Deus fechar a boca contra a murmuração e abrir os lábios para o louvor, o céu se aproximará. Os anjos habitarão em nosso meio, e o Espírito Santo será derramado com poder. Recordo-me de uma cena que presenciei em visão. Famílias inteiras estavam reunidas, mas em vez de expressarem gratidão a Deus, cada um tinha em seus lábios palavras de queixa. Uns reclamavam da falta de recursos, outros das dificuldades do trabalho, outros ainda das provações diárias. À medida que essas palavras eram proferidas, percebi que uma sombra descia sobre aquele lar. A atmosfera espiritual se tornava pesada e os anjos do Senhor se retiravam em silêncio. No mesmo instante, espíritos maus se aproximavam e traziam consigo frieza, desânimo e contendas. Foi então que compreendi a gravidade da murmuração dentro da família. Não se trata apenas de palavras lançadas ao vento, mas de uma atmosfera que convida ou repele a presença divina. Pensei em Israel, quando no deserto reclamavam da falta de alimento. O Senhor lhes havia dado o maná, alimento vindo do céu. Mas em vez de agradecimento, surgiram palavras de desprezo. Disseram: "A nossa alma tem fastio deste pão tão vil." Números 21:5. Cada palavra de murmuração era registrada como ofensa ao próprio doador da vida. E por causa dessas queixas constantes, muitos não entraram em Canaã. Quando contemplei esta cena, senti profundo temor. Quantos hoje também estão a caminho da Canaã celestial, mas poderão perder a herança eterna por causa do espírito murmurador. Murmurar é, em essência, duvidar da bondade de Deus. Aquele que reclama das circunstâncias demonstra que não confia no cuidado do Pai Celestial. O coração cheio de queixa não pode ao mesmo tempo estar cheio de fé. A murmuração alimenta a incredulidade, e a incredulidade separa a alma do Salvador. Lembrei-me das palavras em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. A provocação no deserto foi justamente a murmuração que endureceu os corações contra Deus. Vi também a igreja do tempo do fim, chamada a permanecer unida, firme e vigilante. Mas notei que Satanás não ataca apenas com perseguição aberta. Muitas vezes ele lança suas setas através de murmurações sutis, um comentário depreciativo contra um líder, uma crítica injusta contra um irmão, uma queixa constante contra os caminhos da igreja. Tudo isso funciona como rachaduras na muralha espiritual. Se não forem corrigidas, essas pequenas fissuras se tornam grandes brechas por onde o inimigo entra. E quando percebi isso em visão, compreendi que a murmuração é uma das mais eficazes ferramentas de divisão que o adversário usa contra o povo de Deus. Não são poucos os que pensam que a murmuração é coisa pequena, sem maiores consequências. Mas vi que ela é comparável ao fermento que, colocado em pequena medida, leveda toda a massa. Uma única voz que se levanta em descontentamento pode influenciar dezenas de corações. E quando a murmuração se espalha, cria-se um ambiente onde a fé enfraquece e o Espírito de Deus não pode operar livremente. Lembrei-me da advertência em Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O apóstolo sabia que a unidade da igreja dependia do banimento completo desse espírito. Em contraste com isso, contemplei em visão a beleza de um lar em que reinava a gratidão. Ali não havia riqueza material abundante, mas havia corações agradecidos por cada dádiva recebida. Vi uma mãe que, em vez de reclamar da escassez, elevava orações de louvor por ainda ter o pão diário. Vi um pai que, cansado do trabalho, em vez de murmurar,
louvava a Deus pela oportunidade de sustentar sua família. As crianças, educadas nesse espírito, tinham nos lábios cânticos de gratidão. Sobre esse lar, os anjos pairavam com alegria, e uma luz suave preenchia cada cômodo. Então o anjo me disse: é assim que o céu se aproxima da terra. Compreendi que a murmuração não é apenas um hábito ruim, mas um reflexo da falta de contentamento em Cristo. Quando a alma não encontra sua satisfação em Jesus, buscará motivos para se queixar das circunstâncias. Por outro lado, quando Cristo habita no coração, até mesmo nas adversidades haverá louvor. Foi por isso que Paulo declarou: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Esse contentamento é fruto de confiar que Deus governa todas as coisas para o bem dos que o amam. Em minhas visões percebi também como a murmuração entristece profundamente o Espírito Santo. Ele se aproxima com suaves impressões, deseja consolar, deseja instruir, mas encontra corações fechados pela queixa constante. É como uma música doce interrompida pelo ruído de vozes dissonantes. Onde há murmuração, não há espaço para a harmonia celestial. E o espírito, que é sensível e terno, se entristece e se afasta. Não é de admirar que muitos cristãos não experimentem poder espiritual em suas vidas. A murmuração constante tem impedido o fluir da graça. Desejo falar de maneira prática. Quantos casamentos se enfraquecem porque marido e esposa se acostumaram a murmurar um contra o outro? Quantos jovens se afastam da fé porque só ouvem murmurações sobre a igreja em seus lares? Quantas congregações deixam de crescer porque o espírito de crítica ocupa o lugar do espírito de intercessão? A murmuração não apenas desagrada a Deus, mas destrói relacionamentos humanos. Torna o lar pesado, a igreja dividida e a missão paralisada. Mas há esperança. Vi em visão que quando o povo de Deus escolhe substituir a murmuração pelo louvor, uma mudança poderosa ocorre. Até as situações mais difíceis se transformam em testemunho de fé. Os anjos do céu se unem a tais cânticos, e Satanás é envergonhado. Compreendi que cada vez que vencemos a tentação de murmurar, estamos derrotando o inimigo. Cada vez que escolhemos louvar, abrimos espaço para que o Espírito Santo opere em nós. O anjo declarou: o louvor abre portas que a murmuração mantém fechadas. Meus irmãos, não é apenas nos grandes momentos que essa escolha precisa ser feita. É no cotidiano, nas pequenas irritações, nos contratempos diários. Quando falta algo em casa, quando surge uma doença inesperada, quando somos mal compreendidos, quando planos são frustrados. Nesses momentos o coração é tentado a murmurar. Mas se, pela graça de Cristo, respondemos com fé e confiança, estaremos dando um poderoso testemunho, não apenas para os que nos cercam, mas para o próprio céu. Os anjos registram cada vitória sobre a murmuração como sinal de maturidade espiritual e fidelidade ao Senhor. O Espírito me levou a considerar também o tempo do fim, quando o povo de Deus enfrentará provas severas. Muitos perderão bens, posição social e até mesmo a liberdade. Nesse contexto, a tentação de murmurar será ainda mais intensa. Mas vi que somente aqueles que aprenderam a cultivar gratidão no presente estarão preparados para cantar louvores nas prisões e desertos do futuro. O caráter não se forma no último instante da crise. Ele é moldado hoje, nas pequenas escolhas diárias. Por isso vos digo, quem hoje murmura por pequenas coisas, amanhã não terá forças para suportar grandes provas. Mas quem hoje louva no pouco, amanhã louvará mesmo, em cadeias. Não devemos ignorar a seriedade deste tema. Jesus disse que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Isso inclui cada murmuração, cada queixa lançada sem reflexão. E no grande dia, quando cada palavra for trazida à luz,
muitos perceberão que perderam preciosas oportunidades de louvar, desperdiçando-as em lamentos. Vi que é muito melhor sofrer em silêncio, entregando a causa a Deus, do que proferir uma palavra de murmuração que envergonhe o nome de Cristo. Por fim, quero vos lembrar: a murmuração é escolha, mas o louvor também o é. Mesmo quando as emoções clamam por reclamação, é possível pela fé escolher agradecer. Foi-me mostrado que esse é um dos maiores exercícios de santificação. Treinar o coração a buscar motivos de gratidão em toda circunstância. E quando essa disciplina se torna hábito, a murmuração perde espaço e a paz de Deus ocupa o trono do coração. Enquanto meditava sobre a obra missionária, percebi claramente que a murmuração tem sido uma das maiores barreiras para o avanço do Evangelho. Em visão, vi grupos de irmãos que saíam para evangelizar, mas em seus corações havia queixas uns contra os outros. Ao abrirem a boca, a mensagem parecia sem vida, sem poder, porque o Espírito Santo havia se retirado daquele ambiente. Não era o conteúdo da pregação que faltava, mas a atmosfera espiritual estava corrompida. A murmuração enfraquecia as palavras, tornando-as como flechas sem ponta. Ao contrário, quando vi missionários que, mesmo em meio a dificuldades, cantavam louvores e falavam palavras de ânimo, a mensagem ressoava como trovão, e os corações eram tocados com convicção. Aprendi que o Espírito Santo não opera plenamente onde há descontentamento e divisão. A murmuração abre espaço para suspeitas, mal-entendidos e ressentimentos. E quando isso ocorre, o testemunho coletivo da igreja perde força. O mundo observa e vê não um povo unido e cheio de esperança, mas pessoas divididas, queixosas e insatisfeitas. Assim, o nome de Cristo é desonrado diante das nações. Quantos incrédulos poderiam ser alcançados se vissem em nós uma fé alegre e confiante, mesmo em meio a provações? Recordei-me das palavras de Jesus em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas como pode o amor florescer em corações acostumados à murmuração? O amor edifica, a murmuração destrói. O amor cobre multidão de pecados, mas a murmuração os expõe e amplia. Onde deveria haver intercessão, surgem acusações. Onde deveria haver apoio, surgem queixas. Onde deveria haver unidade, aparecem divisões. Em certa visão, contemplei uma igreja reunida em oração, mas percebi que muitos estavam ali apenas com os lábios, não com o coração. Durante a semana, haviam semeado palavras de murmuração contra os líderes e contra seus irmãos. No sábado vinham ao culto, mas suas orações eram pesadas, como nuvens sem chuva. O céu parecia fechado sobre aquele lugar. Então o anjo explicou: a murmuração da semana passada impede a bênção de hoje. Foi um alerta solene. Entendi que cada palavra dita fora do templo influencia diretamente no poder espiritual dentro do templo. Vi também como a murmuração fragiliza a liderança. Deus levanta homens e mulheres para guiar seu povo. Mas quando estes líderes são alvo constante de queixas e críticas, o peso do desânimo cai sobre eles. Muitos líderes fiéis, que poderiam ter servido com vigor por longos anos, foram enfraquecidos pelo espírito de murmuração. Lembrei-me de Moisés, que diante das reclamações incessantes de Israel clamou: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Números 11:14. Assim como no passado, também hoje muitos servos de Deus sentem o peso esmagador das murmurações de seu próprio povo. E percebi algo ainda mais sério. Satanás usa a murmuração como arma estratégica contra a obra missionária no tempo do fim. Ele sabe que não pode destruir a igreja pela força externa, porque Cristo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18.
Mas se conseguir semear murmurações internas, ele enfraquece o testemunho, divide o povo e paralisa a missão. É por isso que vi legiões de anjos caídos soprando nos ouvidos dos crentes, palavras de queixa, críticas e insatisfação. E muitos, sem perceber, repetem essas palavras tornando-se instrumentos do inimigo. Porém, em contraste, vi também grupos que resistiam a essa tentação. Quando surgia um motivo para murmuração, logo transformavam em oração. Quando alguém caía em erro, não se levantava uma tempestade de críticas, mas dobravam os joelhos em intercessão. Sobre esses grupos, o Espírito Santo era derramado em medida abundante. O anjo declarou: onde há louvor e oração, há poder. Onde há murmuração, há fraqueza. A preparação para o tempo do fim exige a eliminação da murmuração de nossas vidas. A crise vindoura revelará o verdadeiro caráter do povo de Deus. Aqueles que hoje se acostumam a reclamar por coisas pequenas, amanhã se rebelarão diante de provas maiores. Mas os que aprendem a agradecer no pouco estarão preparados para permanecer fiéis, mesmo na grande tribulação. Vi que, quando as leis injustas forem impostas, muitos crentes não suportarão não por causa da perseguição externa, mas porque já foram vencidos internamente pelo espírito de queixa e descontentamento. É urgente compreender que a murmuração é uma preparação para a apostasia, enquanto o louvor é uma preparação para a fidelidade. O coração que hoje murmura por pão seco, amanhã murmurará pela falta de conforto na prisão. O coração que hoje agradece por uma pequena bênção, amanhã agradecerá pela oportunidade de sofrer por Cristo. Lembrei-me dos discípulos em Atos. Depois de serem açoitados, retiraram-se do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Eles poderiam ter murmurando contra a injustiça, mas escolheram louvar. E esse espírito de gratidão, mesmo em meio às dores, incendiou o mundo com o Evangelho. Este será também o espírito da igreja triunfante nos últimos dias. Vi uma cena solene. O povo de Deus disperso, perseguido, privado de recursos básicos. Alguns estavam em cavernas, outros escondidos em florestas, outros presos em celas escuras. E ainda assim, dos seus lábios não saíam murmurações, mas hinos de confiança. O céu inteiro se inclinava para ouvir. Os anjos se uniam aos cânticos. Satanás estremecia de raiva, pois via que nada poderia silenciar esse louvor. Essa visão me encheu de esperança, pois compreendi que Deus está preparando um povo que não será vencido pela murmuração, mas triunfará pelo louvor. Mas, irmãos, essa experiência não começa na crise futura. Começa hoje. É hoje que devemos aprender a silenciar a queixa e cultivar a gratidão. É hoje que precisamos treinar nossos lábios a bendizer, não a reclamar. É hoje que devemos transformar cada murmuração em oração. Se não aprendermos agora, não estaremos prontos depois. O Espírito me fez refletir também sobre a influência da murmuração nos que ainda não conhecem a verdade. Quantos vizinhos, colegas de trabalho e familiares poderiam ser ganhos para Cristo se vissem em nós um espírito manso e agradecido? Mas quando nos ouvem sempre reclamar, que testemunho lhes damos? Não é de admirar que muitos rejeitem a fé, pensando: se esses que dizem servir a Deus vivem insatisfeitos, que diferença faz seguir esse caminho? Assim, sem perceber, a murmuração se torna pedra de tropeço para os incrédulos. Ao contrário, quando um cristão enfrenta dificuldades com espírito sereno, reconhecendo que Deus tem o controle, os descrentes ficam impressionados. Lembro-me do testemunho de Paulo e Silas na prisão. Seus pés estavam presos no tronco, suas costas feridas pelos açoites, mas à meia-noite entoavam hinos de louvor. O carcereiro, que provavelmente já havia visto muitos prisioneiros blasfemarem e murmurarem,
ficou chocado ao ouvir cânticos de adoração. O resultado foi a conversão dele e de toda a sua casa. Atos 16, 25, 34. Esse é o poder do louvor em contraste com a murmuração. É tempo de despertar. Cada murmuração enfraquece a igreja, mas cada palavra de gratidão fortalece a fé. Cada crítica injusta divide, mas cada oração une. Cada queixa entristece o espírito, mas cada louvor atrai sua presença. O destino eterno de muitos está sendo decidido em como respondem às pequenas contrariedades do dia a dia. Portanto, irmãos, examinai vossos corações. Perguntai a vós mesmos: tenho sido instrumento de murmuração ou de louvor? Tenho fortalecido a fé dos que me cercam ou enfraquecido com minhas queixas? Tenho contribuído para a unidade da igreja ou para a sua divisão? Lembrai-vos, não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Essa advertência é para nós, hoje, que possamos, pela graça de Cristo, ser encontrados entre aqueles que escolheram louvar em vez de murmurar, agradecer em vez de reclamar, orar em vez de criticar. Pois vi que o céu inteiro se alegra quando o povo de Deus transforma suas queixas em cânticos, e os anjos registram: aqui está um coração preparado para a eternidade. Ao contemplar em visão a vida dos filhos de Deus, compreendi que a murmuração não é apenas uma falha de temperamento, mas um sintoma de incredulidade. Cada vez que um cristão murmura, ele está declarando, ainda que inconscientemente: não confio que Deus está no controle. Essa incredulidade, quando nutrida, gera raízes de amargura, e essas raízes, por sua vez, contaminam a muitos. Hebreus 12:15. Foi-me mostrado que Satanás deseja que o povo de Deus se acostume com pequenas queixas, pois assim, pouco a pouco, prepara o coração para a rebelião aberta. Lembrei-me de como a murmuração se espalhou rapidamente entre os israelitas no deserto. Um pequeno grupo começava a reclamar, e logo toda a congregação estava envolvida no mesmo espírito. Era como um fogo que, aceso em um arbusto, logo consumia toda a campina. E vi que hoje não é diferente. Uma única palavra de descontentamento pode incendiar uma igreja inteira. Um comentário impensado numa conversa, uma crítica lançada num grupo de mensagens, uma queixa murmurada nos corredores da igreja. Tudo isso se alastra com rapidez assustadora. Os anjos anotam e o céu se entristece. Em contrapartida, percebi que o louvor tem o mesmo poder multiplicador. Uma palavra de gratidão inspira outra, e logo a atmosfera de fé e confiança se espalha. Quando um irmão testemunha das bênçãos de Deus, outros se lembram das próprias experiências e se unem em louvor. Esse é o clima no qual o Espírito Santo encontra liberdade para operar. Foi-me revelado que uma igreja onde o louvor é cultivado se torna como um farol de luz em meio às trevas. Vi também que muitos justificam sua murmuração dizendo: estou apenas desabafando, ou estou falando a verdade. Mas o anjo explicou: a verdade dita sem amor, em espírito de queixa, não glorifica a Deus. A boca que confessa Cristo deve ser fonte de vida, não de amargura. O murmúrio não deixa de ser pecado por estar baseado em fatos. Mesmo quando há motivos legítimos de preocupação, a forma de expressar revela o espírito que domina o coração. O Senhor me mostrou que há um caminho de vitória para cada crente que luta contra a tendência de murmurar. Essa vitória não se alcança com esforço humano, mas pela entrega do coração a Cristo. Quando o Espírito Santo enche a alma, as palavras naturalmente se transformam. A boca, que antes falava de queixas, agora proclama louvores. O coração, que antes via apenas dificuldades, agora enxerga oportunidades para confiar mais em Deus. Aprendi também que a gratidão precisa ser cultivada conscientemente. Não nasce sozinha em um coração inclinado ao pecado. É como uma flor delicada que precisa ser regada todos os dias.
foi-me aconselhado: escreve diariamente as bênçãos recebidas. Repete ao Senhor tuas orações de agradecimento. Fala aos outros sobre o bem que tens experimentado. Esses simples hábitos fortalecem o espírito contra a tentação de reclamar. O Espírito Santo me fez recordar o exemplo de Cristo. Jamais se ouviu dos lábios do Salvador uma palavra de murmuração. Mesmo rejeitado, insultado, perseguido e finalmente crucificado, ele não proferiu queixas. Pelo contrário, suas palavras foram de perdão e entrega. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Este é o Espírito que deve habitar em nós. Vi que no céu não há murmuração. Os anjos cumprem cada ordem com alegria, não porque seja sempre fácil, mas porque confiam plenamente no amor de Deus. Lá, cada voz se une em perfeita harmonia de louvor. E me foi mostrado que a terra deve ser um reflexo do céu. Nossas casas, igrejas e corações precisam se encher dessa atmosfera celestial. Quando isso acontece, mesmo antes de atravessarmos os portais da glória, já experimentamos um prelúdio da vida eterna. Foi-me mostrado também que quando os filhos de Deus resistem à tentação de murmurar, um registro especial é feito no céu. Os anjos escrevem: este filho escolheu confiar em vez de reclamar. Essa escolha, repetida dia após dia, molda o caráter para a eternidade. E no dia final, quando os livros forem abertos, muitos se surpreenderão ao ver quantas vezes foram poupados de quedas maiores, porque escolheram silenciar a murmuração. Contemplei em visão uma cena grandiosa, uma multidão incontável diante do trono de Deus, todos vestidos de vestes brancas. Nos lábios deles não havia murmuração, mas cânticos de vitória. E o anjo declarou: estes são os que, na terra, venceram o espírito de queixa. Aprenderam a louvar em meio às lágrimas, a confiar em meio às provações. Por isso, estão agora preparados para louvar eternamente. O céu inteiro ressoava com hinos de glória, mas o anjo também me mostrou outra cena. Alguns que haviam sido chamados pelo Espírito, mas que insistiram em murmurar. Seus corações endureceram, suas queixas se multiplicaram e pouco a pouco se afastaram da fé. Quando veio a hora da prova final, não resistiram, porque nunca aprenderam a confiar plenamente. Essa visão me encheu de temor santo, pois compreendi quão solene é a escolha diária entre murmurar ou louvar. Portanto, queridos irmãos, deixo-vos um apelo solene. Rejeitai a murmuração como rejeitais o pecado mais grave. Não a trateis como coisa pequena, mas como veneno mortal que destrói a fé, entristece o Espírito Santo e dá lugar ao inimigo. Substituí cada queixa por uma oração. Substituí cada crítica por intercessão. Substituí cada reclamação por gratidão. Se em vossa casa há um clima de murmuração, transformai-o em um altar de louvor. Se em vossa igreja há divisão causada por críticas, sede vós os primeiros a semear palavras de paz. Se em vossa vida pessoal a tendência é reclamar, pedi a Deus um coração novo, capaz de ver as bênçãos mesmo em meio às provas. Lembrai-vos de Filipenses 2:14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Foi-me revelado que quando a igreja aprender a viver sem murmuração, o Espírito Santo será derramado em plenitude. Então veremos milagres maiores que em Pentecostes. Então, cada crente será uma chama viva, cada lar um farol de esperança, cada igreja um centro de luz. Essa promessa está ao nosso alcance, mas depende de nossa decisão hoje. Meu coração se alegra ao pensar que este povo, que agora recebe esta mensagem, pode ser transformado pelo poder de Deus. Podeis ser um testemunho vivo de que Cristo habita em vós. Podeis ser exemplos de fé serena, de confiança inabalável,
de gratidão constante. E assim, quando o mundo olhar para vós, verá não apenas homens e mulheres comuns, mas reflexos da glória de Cristo. Portanto, escolhei agora. Sereis parte daqueles que murmuram e se afastam, ou daqueles que louvam e triunfam? A decisão está diante de cada coração. O céu aguarda a vossa resposta. Os anjos registram cada palavra, cada escolha. Que possais, pela graça de Deus, ser encontrados entre os que dizem: ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. E assim, encerro esta mensagem com esperança e certeza. O Espírito Santo está pronto para transformar vossos lábios em fontes de louvor, vossos corações em altares de gratidão e vossa vida em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que a murmuração desapareça de entre vós e que em seu lugar floresça a alegria eterna do céu. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.